Teacher, eu até entendo o que os nativos falam, mas quando chega na hora de falar, eu travo as 4 rodas. Alguém se identifica com isso daqui? Lembrando, né, que trava tem vários tipos de travas, vários níveis diferentes, mas aquele nozinho na garganta, aquela sensação de na hora que você vai falar, parece que dá branco, né? Dor de barriga, Dá branco. parece... Ixi, esqueci tudo. Esqueci tudo. E a sensação que os alunos ficam é justamente essa. Nossa, eu estudei um tempão e parece que por 1 minuto ali eu senti que não tinha aprendido nada. Parece que eu esqueci tudo. Geralmente é essa sensação que os alunos têm. E muitas vezes, até por frustração, os alunos acabam desistindo nesse momento. Mas aí a gente tem um remedinho para isso, não temos, Teacher Daniel? Opa. Qual que seria o remédio para as pessoas que travam toda vez que vão falar inglês? Então, eu gosto de falar sempre assim, gente. O inglês, ele é uma ferramenta, tá? E quem usa essa ferramenta é você. Então, assim, a maneira como você vai usar essa ferramenta faz toda a diferença, né? Que as pessoas acham que quando elas travam, o problema está no inglês, tá? E nem sempre está no inglês, tá? O bendito do inglês é crucificado e na maioria das vezes ele não tem nada a ver com isso, gente. Essa é a verdade. Fica mais fácil. E antes de você compartilhar o gráfico, eu posso contar uma história? Que você sabe que eu amo contar histórias. Peraí, deixa eu voltar pra cá. E eu acho que até pela nossa profissão, gente, a gente vê todos os dias resultados, histórias, não vou dizer triste, porque na vida não existe essa de bom ou ruim, são apenas aprendizados, né? E já tem um tempo, hoje em dia esse aluno, ele é aluno nosso, mas nessa época ele não era. E aí, antes dele conhecer a gente, ele tinha comprado uma passagem para viajar para fora, já tinha acertado o hotel, estava tudo super empolgado, porque ia viajar com a família, primeira viagem para fora, imagina só, gente, a empolgação. Só faltava o bendito do inglês. E ninguém na família falava inglês, então estava todo mundo dependendo dele, né? Exatamente. Ok. Aí o que ele fez? Ele falou, pô, passagem comprada, tô com os dólares na mão. Tudo com tudo antecedência. Super antecipado. E aí ele falou, agora só falta o bendito do inglês, foi procurar uma escola. Legal, se matriculou na escola. E aí ele começou a estudar com muitos livros, né? Ficou estudando lá durante 7 meses. Ficou estudando. E era exatamente o tempo que ele tinha para a viagem dele. Quando ele chegou uma semana antes da viagem, ele falou, pô, tranquilo, já estou estudando esse tempo todo, estou indo bem nas provas. Para me virar, né? I'll get by. Com certeza eu vou conseguir me virar nessa viagem. E o que aconteceu com ele, gente? Chegando lá, a primeira oportunidade que ele teve de falar inglês, o que aconteceu? Ele simplesmente travou as 4 rodas. O primeiro choque foi quando falaram com ele que ele não entendeu nada. Primeiro ele não entendeu nada. E depois ele já falou, ai meu Deus, não consigo nem continuar, já travou 100%. E aí o que aconteceu? Aquela frustração toda, porque era uma viagem que ele ia passar 20 dias lá, que ele ia aproveitar para soltar o inglês, aproveitar essa oportunidade, ele simplesmente não conseguiu, ele passou a viagem inteira falando português. E quando voltou muito frustrado, pensando realmente em desistir. Ele falou, putz, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Como assim? Fiquei 7 meses estudando. Mas ele voltou com uma coisa boa. Sim. Tá? Com certeza. Porque a primeira coisa, gente, você investiu o teu tempo, o teu dinheiro, e você percebeu que o resultado que você alcançou, porque não tem bom, ruim, certo e errado, tá? O resultado que você obteve não é o que você está procurando, você precisa mudar de estratégia. Sim. Isso é fato. E onde as pessoas começam, e a gente tá falando isso porque agora tá no fim de ano, né? Tá todo mundo fazendo as contas, recalculando as rotas para começar o ano que vem já diferente, né? Então o que acontece? Muito cuidado nesse negócio de recalcular a rota. Por quê? As pessoas trocam de escola, trocam de metodologia, mas na verdade não troca metodologia nenhuma. Você troca de escola e a método é tradicional. Exatamente. Nada contra o ensino tradicional. Gente, vou até compartilhar uma coisa aqui com vocês, mas assim, é entender o que cada metodologia gera de resultado, se é compatível com o que você está buscando. Isso é muito importante. Esse aluno aqui, a gente não vai liberar o nome, né, sem autorização, mas enfim. Revela milagre, mas não revela o santo. O que acontece? Ele queria o quê? Ele queria fazer compras. Ele queria ir no restaurante. Queria ir nos parques. Nos parques, queria fazer coisinha básica, né? Comunicação básica. E o que acontece? Esse tempo que ele ficou estudando, ele aprendeu inglês. Ele aprendeu lá o verbo to be, alguns verbos, partes da casa, alguns modais e tal. Coisa útil. Mas quando chegou lá, ele não conseguiu utilizar esse conteúdo. E aqui fica a questão, poxa, por que não? O que aconteceu ali que não deu certo? Essa foi a curiosidade dele. Ele falou, pô, eu aprendi, quando chegou lá parece que eu não aprendi nada. Então eu tenho intenção, ou o método é ruim,
ou o problema sou eu. Exatamente. Mas isso que você falou, Titilene, faz muito sentido. E por isso que a gente sempre fala que na vida não existe essa de bom ou ruim. Tudo é aprendizado. Lógico. E foi bom. Na verdade, gente, por isso que a gente está compartilhando com vocês, porque vocês não precisam gastar em dólar para ter esse aprendizado, tá? A gente pode se antecipar e saber exatamente o que a gente busca e ir atrás desse objetivo. Mas aí esse aluno passou por toda essa jornada e quando chegou aqui no Brasil, ele falou: não, eu preciso fazer algo diferente. Isso que eu estou fazendo não vai me gerar esse resultado. E a partir daquele momento ele entendeu que ele tinha uma meta. Qual que era a meta dele? Como o Titidene falou, ir viajar, se Muito comunicar. concreta, bem específica. Eu quero fazer compras, eu quero ir no restaurante, eu quero ir enfim, numa cafeteria, coisas, fazer perguntas básicas fazer nos parques. amigos em inglês. Por que não? Então ele tinha uma meta muito clara. E aí foi que a gente acabou conhecendo esse aluno, né, que hoje estuda com a gente. E quando ele explicou, a gente entendeu a necessidade dele, o que ele estava buscando, a gente desenhou ali um planejamento para ele. E em menos de 2 meses, seguindo uma metodologia, fazendo todo o passo a passo ali, ele conseguiu se preparar para a próxima viagem dele, né? E aí foi um sucesso, mandou foto, voltou super feliz. Por quê? A gente foi muito assertivo, né? Então não tem essa de perder tempo. Aí tem gente que já começa a descabelar, fala o quê? Como assim 2 meses? Você tá doido, isso não existe. Calma, gente, a gente vai explicar, vai mostrar algumas coisas aqui para vocês, mas assim, a verdade é que aconteceu, Sim. Tá? Com 2 meses ele conseguiu resolver. Por quê? Em 2 meses a gente ficou trabalhando em atividades que geram resultado, atividades específicas. Exatamente. Que geram o resultado que ele queria. O que acontece nos cursos tradicionais é que você vai aprender tudo. Né? Eles têm lá um cronograma para ensinar tudo que o inglês tem para aprender. E para essa meta dele, tudo que o inglês tem para ensinar, gente, é muita coisa e muito pouco do que ele realmente ia precisar. Então a gente focou em atividades que geravam o resultado que ele estava querendo. Exatamente. Então, só para você que ficou aí com dúvida, com uma pulguinha atrás da orelha, será que isso funciona mesmo, teacher? Não tem nenhuma mágica, não, gente. Né? Qual que é o golpe, gente? Não tem golpe nenhum, não. Na verdade, são atividades assertivas de acordo com o seu resultado. O teacher vai mostrar aqui um gráfico para vocês que mostra um pouquinho do que a gente está falando. E, gente, aproveitando para você que está aqui nessa aula com a gente, já faça essa reflexão. Vai se conectando com as histórias. Poxa, o que será que eu estou fazendo? O que será que eu posso melhorar? Eu tenho certeza... Autorresponsabilidade. Exatamente. Gente. Eu tenho certeza que com essa aula de hoje, só com esses insights que a gente vai trazer, com esse novo mindset que a gente vai trazer para vocês já vão conseguir reprogramar aí o jeito que vocês estão estudando para ter melhores resultados. Tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Gosto de mostrar esse gráfico aqui. Olha só. Essa barrinha que vocês estão vendo aqui, essa barrinha vertical, tá? Barrinha em pé, ela determina o seu nível de inglês. O que é o seu nível de inglês? O seu nível de inglês é tudo que você aprendeu até o dia de hoje. Tudo que você aprendeu, mesmo que você não saiba usar, tudo que você aprendeu determina o teu nível de inglês, tá? Para você ter uma ideia, quando eu falo um aluno básico, é a grande maioria dos brasileiros. Ah, mas eu nunca estudei nada. Tá, aí talvez você esteja ali entre o básico e o beginner, né? Que eu gosto de falar, que o cara que nunca estudou nada. Só para você ter uma ideia do que eu tô falando, gente. Você que nunca estudou absolutamente nada, tá? Você é completamente fora aí desse universo do inglês. Só por você ter nascido no Brasil, você sabe de 200 a 300 palavras. Será, teacher? Ah, sim. Outro dia um aluno me perguntou, teacher, como é que eu falo mouse? Como é que eu falo mouse em inglês? Eu falei, então... Já está em inglês. Já está em inglês. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente sabe simplesmente porque nasceu aqui, gente. A gente está imerso numa cultura americana, não tem jeito. O que as pessoas não sabem é usar o que elas aprenderam. E elas, na verdade, muitas vezes não têm nem consciência do que elas aprenderam. Esse que é o grande lance. Então, vamos lá. Essa barrinha vertical aqui, ela mostra o quê? O que você já viu de inglês até hoje. Você que já estudou, não estudou, enfim, cada um tem um nível de inglês diferente, porque se dedicou a coisas diferentes, tem relacionamentos diferentes, enfim, nível cultural diferente, então você vai ter um nível diferente. Eu coloquei aqui as básicas, tá? Tem muito mais divisões do que essas aí de níveis, isso tem, dependendo da metodologia, tem várias. Legal. E aí as pessoas procuram muito, mas teacher, eu estou buscando fluência. Legal, mas eu não quero falar que nem índio. Eu não quero falar tudo errado, não é só falar, eu quero falar bem. Legal, então é muito importante que a gente esclareça alguns detalhes. Se você não sabe o que está procurando, qualquer coisa vai servir, né? Exatamente. Então vamos lá. Essa barrinha que vocês estão vendo aqui na tela, essa barrinha horizontal, tá? Essa telinha aqui,
ela determina o quê? O seu nível de fluência. O que é nível de fluência? Nível de fluência é a capacidade de usar aquilo que você aprendeu. Então, uma barra determina o teu nível de conhecimento, a outra, a capacidade de usar o que você aprendeu. E é aqui o embate dos brasileiros. Vejam bem, gente. Brasil, o país com o maior número de escolas, se não um dos maiores, né? É o país com o maior número de escolas do mundo. Menos de 5% da população se considera fluente. Essa conta não bate, Tem né? uma conta que não bate. Por quê? Justamente por conta desse gráfico que a gente está mostrando aqui. As escolas de inglês estão ensinando inglês. E está todo mundo estudando inglês. O que acontece quando você estuda inglês? Você começa a crescer na sua barrinha de nível. E qual é o problema das pessoas? Quando elas pensam em fluência, a fluência é a capacidade de usar o que você, aprendeu. É aqui que os alunos não sabem. Por quê? Porque eles não fazem atividades de fala. Exatamente. Fala livre. Então, eles não conseguem usar o que eles aprenderam. Quando você não consegue usar o que você aprendeu, automaticamente você tem uma sensação de não aprendi nada, esqueci tudo, putz. Né? É muito engraçado isso, que os alunos que procuram a gente, geralmente eles falam assim, a gente pergunta, como foi a sua jornada, você já estudou teacher? Não, esquece tudo que eu já vi, eu preciso começar do básico. E por que eles têm essa sensação de começar do básico? Por causa disso aqui. Como eles não sabem usar na hora que precisa, eles têm a sensação que não aprenderam, precisa aprender de novo. E não é bem assim, gente, tá? Então, ó, esse gráfico que vocês estão vendo aqui na tela, por exemplo, é o gráfico de um aluno que eu peguei recentemente. Ele era um professor de inglês, olha só. Só que ele sabia muito inglês, mas muito mesmo, tá? Só que ele não conseguia usar tudo aquilo que ele aprendia e que ensinava, porque ele ensinava em português, fazia algumas leituras, mas na hora de ter uma conversa, ele não conseguia usar na fala aquilo que ele aprendeu. Então, é possível sim você ter um nível muito alto, né, de inglês e um nível de fala de iniciante. Porque você quase não consegue usar aquilo que você aprendeu. Tem um outro caso aqui, que é um aluno que nunca estudou inglês, olha só, hein? Isso aqui dá pano para manga. É um aluno que nunca estudou inglês, mas que ele tem um nível de fluência altíssimo. Esse também é o caso de um aluno que a gente treinou, muito parecido com esse caso que ela acabou de falar, né, de um aluno que foi viajar. O que a gente fez? O aluno era em nível iniciante, ele tinha muito pouco, tá? Só que não chegava a ser iniciante, ele era básico, né? E a gente ensinou ele a usar no talo o pouquinho que ele sabia. Porque o segredo do inglês é você saber articular. Para toda situação, você usar tudo que você tem disponível de maneira fluida. O que é fluidez, gente? O que é fluência? Fluência é a fala contínua, com poucos espaços, intervalos entre uma palavra e outra. Se você tem uma fala contínua, uma capacidade de expressar a sua ideia, usando o que você tem disponível, você mexe na tua barra de fluência, independente do seu nível de inglês. Tá? E é muito engraçado que, falando sobre esse aluno, a gente inclusive levou esse aluno para a nossa imersão presencial, e lá as pessoas acabam não sabendo exatamente o nível de cada um, mas ele foi muito elogiado e as pessoas não tinham a menor ideia de que ele era um aluno básico. Por quê? Exatamente por isso que o Titi Dani falou agora. Ele usava tudo que ele tinha aprendido no talo, ao máximo. Então, e tinha fluidez, ele expressava as ideias dele. Só que o que acontece? Tinha erro gramatical? Claro que sim, o nível de inglês dele é baixo. Mas o nível de fluência é altíssimo, porque ele tinha uma capacidade de comunicar muito grande. Ele tinha uma desenvoltura boa, né? Por que eu falei no começo dessa aula? O inglês ele é uma ferramenta. Quem opera essa ferramenta é você. Então, se você for uma pessoa articulada, você vai conseguir usar, mesmo que seja pouca ferramenta, né? Mesmo que você tenha um nível baixo de inglês. Ele é totalmente possível. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu vou dar um exemplo em português. Eu acho que isso aqui fica até mais claro. Imagina, por exemplo, um camarada que é analfabeto. Ele é um morador de rua, por exemplo, não tem acesso à cultura, não tem telefone, não tem internet, mora num beco. Tá? Qual que é o nível de português dessa pessoa? Baixo. Baixíssimo, o cara não tem acesso a nenhum tipo de cultura, ele praticamente tem acesso ao pessoal ali que, né, convive com ele ali naquele beco. E qual que é o nível de influência dele? Alto. Entendeu? Que é justamente o que mostra nesse gráfico aqui. O cara usa muito. É um vocabulário mais simples, ele não tem, não é muito articulado, não tem acesso à cultura, mas dentro do universo dele, ele consegue comunicar tranquilamente, com fluidez. E é isso, gente. Então, é possível em português, é possível em qualquer idioma. Tá? Só que acontece, esse cara não foi para a escola, ele não estudou português. O que ele tem de acesso? A fala. Então, um pouquinho que ele tem de conhecimento, ele usa no talo.
Para quê? Para executar o que ele precisa. Fazer amigos, conversar, pedir comida, pedir dinheiro, trabalhar, se virar ali com o que ele tem. É isso, gente. E o inglês, ele é a mesma coisa. Então é muito importante você saber que o nível de inglês é uma coisa, é o quanto você estuda e aprende, e o nível de fluência é outra. O nível de fluência é a capacidade de você usar aquilo que você aprendeu. Então o que acontece? Na nossa metodologia, a gente mexe muito com isso. Trabalha com esse gráfico aqui, gente. Porque não adianta você só aprender ou só falar. Eu acho porque aquilo que eu falei, Tite, tudo bem, eu quero ser fluente, mas eu não quero sair falando tudo errado. Então, aperta o cinto. O caminho mais rápido para a fluência é através dos erros. Aliás, não tem outro caminho. Se você não está disposto a errar, você não está disposto a aprender. Isso aqui é até uma frase do Einstein, né? Exatamente. Se você não está errando, significa que você não está aprendendo nada novo, porque o aprendizado consiste em erros.